Boa noite ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Cordovan Frederico de Melo Neto, que em sua pessoa cumprimento as demais autoridades já citadas e a todos os convidados aqui presentes. Hoje, nossa família está muito feliz e imensamente agradecida por essa oportunidade, por essa homenagem que conseguimos compartilhar com a nossa mãe, a nossa avó e a nossa bisavó aqui, junto conosco, que desde pequena escutava em minha casa que homenagem se faz para a pessoa em vida, depois é apenas para a família uma lembrança. Justa, justíssima, essa merecida homenagem. Ao ser convidada para proferir essas palavras em nome da família, fiquei pensando o que falaria que pudesse ser diferente ou desconhecido das pessoas que aqui estão, pois inúmeras são as qualidades, inúmeros são os resgates, os feitios que todos já conhecem. Então, comecei a refletir um pouco sobre minha infância. Infância esta que nasci e passei em Curitiba. Sobre os meus avós, motivo que hoje estamos aqui. Por ser temporona, não tive muito contato, não tive oportunidade de ter aquela vida na casa dos avós. Meu avô paterno, infelizmente não o conheci, pois faleceu quando meu pai ainda era adolescente. Meu avô materno, eu não tinha 1 ano quando partiu. Minha avó paterna, lembro vagamente, pois também era muito pequena. E minha avó materna, que também partiu quando ainda não tinha completado 9 anos, porém residindo em cidades diferentes, não tinha muito convívio. Apenas a minha última lembrança de uma das vezes que viemos visitá-la. E aqui, reconheci em minha mãe um desespero que antes nunca tinha visto. Na hora em que saíamos para retornar a Curitiba, Fernanda, essa que vos fala, resolve tomar um copo d'água e engole um aparelho dentário. Foram os 230 quilômetros mais longos com ela ao meu lado perguntando: tudo bem? Tá conseguindo respirar? Então a minha infância, diferente de muitos amigos e de muitas das pessoas que aqui estão, nunca foi das reuniões festivas na casa dos avós. Sempre foi em nossa casa. Minha mãe, embora trabalhasse muito, algumas vezes viajando, sempre teve em nossa casa pessoas que ajudavam nas tarefas domésticas e com nossos cuidados, mas fazia questão de, nas datas comemorativas, reunir a minha tia, irmã da minha mãe, com toda a sua família, a minha outra tia, irmã do meu pai, com também toda a sua família, minha tia-avó Elza, com toda a sua família. E assim, devagarinho eu comecei a entender um pouquinho o que seria a figura da minha mãe como gestora familiar, que unia diferentes famílias, oferecendo o seu melhor, com muito carinho, atenção, zelo e alegria, sempre muito bem organizado, proporcionando as preferências de cada um com muito sucesso. Da mesma forma, na sua carreira profissional, outra grande gestora encontrava-se, a gestora da educação. Inúmeras atividades desempenhadas e fez a diferença à frente das suas equipes em diversas regiões do estado do Paraná. Ao se aposentar, os meus pais decidiram que retornariam a residir em Portunhão, União da Vitória, para que pudessem ficar mais próximos de minha avó materna, bastante debilitada e já enferma,
e também para me oportunizar uma pré-adolescência tranquila e com melhor qualidade de vida. Era início de março de 1988, quando chegamos aqui. Minha avó, infelizmente, não resistiu, já não estava mais entre nós. Mas a proposta de que eu tivesse uma adolescência tranquila estava em pé. A primeira preocupação de minha mãe era que eu tivesse a adolescência tranquila, mas que pudesse continuar com as minhas atividades e hobbies praticados em Curitiba, balé e sapateado. Mas existia aqui? Existia uma professora que acabava de ir embora. Fazia um trabalho brilhante, era muito reconhecida, mas já não estava mais aqui. Tinha o professor Pedro, mas o professor Pedro, que havia sido aluno desta professora, ele era de jazz. E agora, por intermédio do próprio professor Pedro, minha mãe conheceu uma professora, a professora Daniela Toaldo, uma linda bailarina que vinha semanalmente de Joinville para nos dar as aulas de balé clássico. E o sapateado? Por indicações, minha mãe conheceu o professor Ted, um senhor que na época já tinha os seus 70 e poucos anos, vinha semanalmente de Curitiba para nos dar as aulas de sapateado. Uma história de vida um tanto difícil, brilhante sapateador russo que veio refugiado ao Brasil após ter sofrido muito na guerra e sapateado inúmeras vezes descalço na neve. Eu lembro-me dos seus pés deformados. E ali, daquelas aulas que aconteciam no Clube Concórdia, começou a nascer a ideia de uma escola de danças. Assim, conheci minha mãe enquanto gestora de uma escola de danças, criando com um grupo de pais, de maneira voluntária, uma diretoria que contribuiu de forma excepcional para a fundação do Centro de Danças Porto União da Vitória, a primeira escola de danças do município declarada de utilidade pública, sem fins lucrativos, e que com isso oportunizava bolsas de estudo de balé clássico às crianças sem condições financeiras. Uma gestora inclusive de causas sociais, pois sabemos que a arte e o esporte, na maioria das vezes, oportunizam que crianças em situações de vulnerabilidade sejam conduzidas para um bom caminho. E abrindo um parênteses, todas as meninas que se formaram nessa escola de danças são as proprietárias das escolas atuais e as grandes professoras que temos aqui. Então, o Centro de Danças Porto União da Vitória foi o berço, o início de todo o balé clássico que hoje conhecemos. Lembro como se fosse hoje a minha mãe chegando em casa e contando ao meu pai que havia recebido um convite para que ela ajudasse na organização do aniversário da cidade de União da Vitória, montando uma equipe para trabalhar durante aquele ano e meio para que fosse a maior e melhor comemoração centenária de um município. Naquele ano, conheci a maior gestora de todas, a maior gestora cultural. Aprendi com uma de suas virtudes, que mais do que teoria, que mais do que prática, o sucesso de qualquer atividade humana depende também da nossa rede de contatos. Sua rede de contatos não para causas próprias, mas para viabilizar oportunidades de grandes feitios para diversas causas. Era um trabalho de formiguinha, onde convidando alguns amigos pessoais, outros conhecidos de longa data, com todas as portas abertas pelos diversos tipos de instituições do município, conseguiram fazer o digno centenário de União da Vitória. À frente da Fundação de Cultura, na época, tornou-se uma autoridade que, com simplicidade e respeito, ganhou muito mais significado, que trouxe do berço valores que jamais abandonou, oportunizou a muitos artistas, até então desconhecidos, apresentar a sua arte
e tornarem-se valorizados pelas mesmas. No início de seu trabalho enquanto gestora cultural, a excelência foi notada através de um trabalho diferente. Ao decorrer do tempo, sua excelência fez a diferença. Após o transcorrer de todos os anos, à frente de funções culturais, sua excelência é o seu maior diferencial. Um orgulho para nós familiares termos a senhora sendo essa excelência cultural. Aprendi que uma das formas de elevar a espiritualidade é deleitar-se com o belo, que o belo não é simplesmente uma satisfação individual, mas também o que causa uma sensação agradável aos outros, que o belo é a arte, e que a arte não é apenas um deleite aos olhos humanos, mas também a materialização da sensibilidade espiritual humana e expressão dos sentimentos do bem por meio das diversas composições criadas, que nós podemos elevar a nossa alma por influência das artes. Agora imaginem uma pessoa que trabalha descobrindo, oportunizando e incentivando diversos artistas e diversos segmentos da arte. O quão grande é o seu legado e a sua responsabilidade. Por isso, com um orgulho imenso, repito, é a maior gestora de pessoas. E para encerrar o uso, as palavras daquele que foi um dos maiores ídolos brasileiros deste tempo, por sua dignidade, por ser atleta, por seu comprometimento, Ayrton Senna, que nos diz assim: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. E a senhora, nossa agora cidadã honorária de União da Vitória, não só fez bem feita, mas é a melhor. Te amamos.